honra e glória do teu santo nome, Pai. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Agora eu vou chamar o pastor, vai trazer a palavra. Vai ser uma grande bênção de Deus. Meu conterrâneo, meu conterrâneo, pastor Lael. Pode subir aqui, meu pastor. Mais um da terrinha. Pastor, seja bem-vindo. E o senhor fica à vontade para ministrar a palavra. A igreja vai orar pelo senhor, que é uma tradição nossa, tá bom? Aceite nossas orações. Cubram eles de bênção, igreja, por favor, em nome de Jesus. Pai Todo-Poderoso, te apresentamos aqui, Senhor. Pastor Lael, um servo teu, um servo fiel, um pastor, um homem de Deus, que veio de tão longe para ministrar a tua palavra aqui na comunidade evangélica Moriá. Te agradecemos pela vida dele, Pai, que o Senhor use ele ousadamente, tremendamente aqui nesse lugar, Pai. Não só aqui, mas em todo lugar que ele pisar a planta dos pés, Pai. Cobre ele com o teu manto, livra de todo mal, toda enfermidade que querer chegar na tenda dele, bate retirada, em nome de Jesus, que nenhuma seta o atinja, e que teu sangue o proteja e prospere ele ministerialmente cada dia mais, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Amém. Obrigado. Eu vou... Tá bem. Graça e paz, meus irmãos. Tá bom aí o som? Tá bom? Amém. Que bom. Antes de qualquer coisa, eu queria apresentar a minha esposa que está comigo. Essa morena bonita aqui, ó. Checa. Aprecie com moderação, tá? Eu queria que ela desse uma palavra, irmão. Cadê o microfone? Cata aí. Precisa? O pessoal precisa ouvir sua voz, né? Sua beleza. Glória a Deus, graça e paz, irmãos. Vocês mandam os irmãos sentar, é melhor? Senta todo mundo. Glória a Deus. Estou feliz por estar aqui, conhecendo mais uma família do Senhor, conhecendo o pastor Jefferson também, a sua esposa, que já parece que a gente conhece há muito tempo. Então, prazer muito grande, o carinho muito bom de pegou a gente hoje, passeou no shopping, almoçamos juntos. Oi. E eu louvo a Deus por essa igreja. Eu já acompanhava a igreja pelo YouTube, pelo Facebook. De vez em quando eu estou vasculhando lá, estou olhando, né? E a gente se alegra em saber que a família do Senhor está em todo lugar, né? E vocês estão aqui se preparando para aquele grande dia. Quantos estão preparados? Glória a Deus, eu também estou. Nós somos lá de Pernambuco, né? Por isso que ele estava ali chamando o conterrâneo. Eu sou alagoana, criada em Pernambuco. E hoje estou em Santa Catarina. Aí ele é pernambucano, nascido e criado em Pernambuco. Hoje nós estamos em Santa Catarina ali, há 2 anos já, fazendo também a obra do Senhor. Pastoreamos uma igreja em Pernambuco por 22 anos, na cidade do Cabo de Santo Agostinho. Não sei se alguém conhece. Pronto, nós pastoreamos ali 22 anos no Cabo de Santo Agostinho. E agora nós estamos em Santa Catarina. E assim é a obra do Senhor, e assim é o povo de Deus. E eu me alegro, porque o Senhor, Ele sempre tem grandes coisas para nós. Ele sempre tem surpresa na nossa vida e na nossa caminhada com Ele. Vou só deixar um versículo. Ele me bota para falar, mas Ele sabe que eu falo muito. E aí, eu prefiro encerrar. Romanos capítulo 15 e o versículo 58, o último versículo do capítulo 15, que diz: portanto, irmãos, sejam firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Diz o versículo. Então tá aí, irmãos. Firme, constante, abundante. A sua vida, firme, constante e abundante, vai resultar numa vida de imortalidade. Glória a Deus. E é assim que nós estamos. Achei muito bonito chegar aqui, os jovens tudo trabalhando, um com as cadeiras na cabeça, levando ali. E é assim mesmo.
firme, constante e abundante. Continua firme, e aí a sua lamparina nunca se apague, amém? Glória a Deus, Deus abençoe. Não, leva para ele. Amém, irmão, obrigado, Deus abençoe. Não, vai. Deixa eu voltar, né? Meus irmãos, ela já falou quase tudo, então eu gostaria apenas de endossar que hoje nós tivemos um dia, quase o dia inteiro de príncipe. O apóstolo Jefferson e a sua esposa Sandra nos fez essa cortesia, né, de nos receber e a gente ficou ali conversando sobre a obra de Deus, e a gente não teve tempo para conversar sobre outra coisa, somente sobre a obra de Deus, sobre aquilo que o Senhor tem feito na vida da gente e vai fazer. E quero agradecer diante de Deus por essa gentileza, essa simpatia com que os irmãos aqui nos receberam. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, e também o apóstolo Jefferson por não me conhecer, mas já me cedeu o púlpito da sua igreja para a gente trazer uma palavra hoje, e eu peço a Deus que a gente possa hoje ser edificado, consolado e exortado, porque a palavra de Deus ela vem para isso, para nos trazer alegria e esperança na volta do Senhor Jesus, não é verdade? O que mais nos trouxe a esse lugar para conhecer o apóstolo e a sua esposa é que a gente tem algumas coisas em comum. As viagens missionárias, o desejo de pregar noutros cantos do mundo, de fazer a igreja florescer, de atrair as pessoas com ministério, com discipulado para trabalhar na obra e fazê-las estarem contentes com aquilo que fazem para Deus. Isso nos chama a atenção e a gente fica juntos. Obrigado, apóstolo. Tá? Deus abençoe. Meus irmãos, sem mais delongas, gostaria de que vocês abrissem comigo, apesar de que vocês usam aqui também esse modelo para mostrar na tela, mas se você trouxe a Bíblia, abra comigo na sua versão, no livro de Gênesis, capítulo 24, versículo 58. Gênesis capítulo 24, versículo 58. Diz assim a palavra do Senhor: E chamaram a Rebeca e disseram-lhe: Irás tu com este homem? E ela respondeu: Irei. Vamos lá, só as mulheres podem ler comigo? E chamar. Agora vocês, homens, olha a responsabilidade, viu? Já. Agora todos juntos. E chamaram. Tu com este homem? E ela respondeu: Irei. Amém. Nós estamos vivendo um tempo muito interessante. Quando eu digo estamos vivendo, é porque nasci no Evangelho, eu e a Lúcia, na década de 80. E já temos bastante tempo que a gente vem ouvindo pregadores por todo lado, pregadores famosos ou não. E neste tempo em que a gente está vivendo, vocês vão de concordar comigo que nós estamos vivendo uma escassez de ouvir
sobre a volta de Jesus. Houve uma época em que arrebatamento era um assunto bastante comentado entre os pregadores. De cada 4 pregadores, 3 eram avivalistas e gostavam de falar sobre a volta de Jesus e arrebatamento. Naquela época a gente trabalhava com lição de escola dominical. E cada lição de escola dominical, pelo menos 2 ou 3 lições era falando sobre a volta de Jesus, a volta do Cordeiro, o arrebatamento, a igreja vai subir. E a gente ia para festividades de círculo de oração ou de congresso de mocidade, coisas desse tipo, e os temas geralmente eram esses: Jesus está voltando, prepara-te, ó Israel, para te encontrar com teu Deus, e coisas dessa natureza. E a gente, quando chegava na igreja, a gente ouvia sobre isso, e comentávamos sobre isso, e a gente saía do culto achando que Jesus ia voltar naquela madrugada. Porque quantas vezes eu não voltei para casa do culto, não é? E eu dobrava o joelho e dizia: Jesus, até daqui a pouco, porque tu vai voltar ainda esse dia, tu ainda vai voltar ainda essa noite. A gente ficava não com medo, mas ficava com aquela impressão de que os tempos estavam resumidos e a coisa ia acontecer ali. Era um tempo interessante, onde a gente comentava sobre isso, e havia um temor sobre essa situação, e a gente dizia: cuidado que tu vai ficar, cuidado, Jesus está voltando, olha, vamos preparar. Mas agora, a gente escuta muito pouco sobre isso. Não sei se sou eu que estou meio por fora, mas a gente não escuta muito falar sobre esse assunto. O apóstolo Paulo, ele dá a gente um exemplo da época em que ele viveu, que parece que na cabeça daqueles pregadores da igreja primitiva, e dos irmãos da igreja primitiva, Jesus estava para voltar a qualquer momento, há 2000 anos atrás já. Tanto é que a igreja de Jerusalém vendeu as coisas, deu fim a tudo. O que eles tinham, eles diziam: ó, vende, doa, distribui aqui, traz para cá, vamos se organizar, porque não tem mais o que fazer aqui, Jesus deve estar voltando. Para que a gente deixar esse terreno aí? Não, vamos deixar, vamos vender. Tem gente passando necessidade, vamos distribuir, vamos organizar, vamos fazer e acontecer. E todo mundo doou as coisas, né? Barnabé foi um deles, e depois todo mundo saiu fazendo a mesma coisa, e era aquele impacto. Todo mundo dizia assim: a gente não tem mais nada o que fazer. O apóstolo Paulo disse: minha gente, até chegou ao ponto de dizer assim: cuidado, não traz para si responsabilidades além do que você possa, porque Jesus está voltando e a coisa não vai dar para... E aí, eles viveram isso aí. Paulo escreve aos Tessalonicenses, dizendo assim: eu não quero, irmãos, que vocês, acho que é capítulo 3, 14 em diante, de 1 Tessalonicenses, ele diz: eu não quero, irmão, que vocês sejam ignorantes acerca dos que dormem, porque aqueles que estão lá fora, eles não têm esperança, e eu não quero que vocês não tenham esperança como aqueles que não conhecem o Evangelho. E aí, quando alguém no meio de vocês parte, dorme no Senhor, vocês entram no estado de histeria, como se tivesse acabado-se o mundo. E eu quero dizer uma coisa para vocês: do mesmo jeito que Jesus morreu e ressuscitou, nós também morreremos um dia, mas ressuscitaremos. Aliás, aí ele começa a falar sobre uma coisa que não aconteceu ainda. Ele diz: aliás, deixa eu dizer para vocês, haverá um dia em que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos, e seremos arrebatados. E no toque da trombeta, no ressoar do toque, e nos encontraremos com Ele nos ares. E aí ele diz: e vocês confortem-se uns aos outros com essas palavras, viu? Então olhe para seu irmão e diga assim: Jesus está voltando, irmão. Não fica preocupado, não fica perreadinho, ele está voltando, não é? E aí Pedro diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, Ele é longânimo para conosco, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguemos ao arrependimento. Ele estava querendo que todo mundo fosse para o céu,
tudo junto. Mas quando a gente fala de arrebatamento, a gente logo vai procurar na Bíblia, onde é que está escrito sobre arrebatamento, vamos lá, e aí logo a gente corre para o livro do Apocalipse, porque acreditamos que sendo o livro das revelações, o último livro, que tem as profecias dos sinais dos tempos, das últimas coisas, então vamos procurar arrebatamento lá. E a gente cata para um lado, para o outro, no livro do Apocalipse, e não encontra nada sobre arrebatamento. Onde é que está arrebatamento na Bíblia, irmão? Está no começo. Está no livro de Gênesis. Então eu queria trazer para vocês uma historinha muito interessante, nesse capítulo 24 de Gênesis, que nos fala mais ou menos assim. Abraão, o patriarca, ele estava viúvo, sua mulher Sara tinha morrido, e o seu filho Isaque estava muito triste com isso. Triste, porque a mamãe morreu. E Abraão era muito rico, Abraão tinha muitos bens, Abraão tinha muitos servos e tudo. E vendo o seu filho muito triste, ele pensou assim, eu acho que meu filho deveria casar. Não sei onde Abraão teve essa ideia de que casamento... Não é? Ele disse, eu vou arrumar um casamento para meu filho Isaque. Aí chamou o seu servo de estimação, o seu servo mais antigo, não sei. No capítulo 15, fala de um carinha chamado Eliezer, o Damasceno, que era um servo já de muitos anos na casa de, que nasceu ali, que estava com Abraão há muitos anos, e tinha toda uma garantia ali dele, confiança de Abraão. E aí, no capítulo 24, não diz que era Eliezer, mas eu quero perguntar a vocês, tem problema se eu chamar o cara de Eliezer? Não, né? Vamos supor que seja o Eliezer. Aí Abraão chama o seu servo e diz assim, Eliezer, eu tenho um plano. Diz, qual é o plano, senhor? Ele disse, vamos arrumar uma namorada para o meu filho Isaque? Ele precisa casar. O Eliezer disse, fechou, patrão. É isso aí que tem que acontecer. Vamos lá. Gostei da ideia. O cara já está na hora de casar, né? Quantos anos ele tem? 40. O homem estava com 40 anos e não tinha arrumado a namorada ainda. Aí Eliezer disse, gostei da ideia. Qual é o plano? Qual é o plano? Aí Abraão disse assim, tu vai lá na minha terra, na terra da minha parentela, lá em cima, em Padã Arã, lá eu tenho uma turma lá, e Isaque tem muitas primas ali e tudo mais. Eu queria que você fosse lá e trouxesse uma filha uma namorada para o meu filho. Eliezer disse, fechou, vou conversar com ele agora. Abraão disse, não senhor, não, peraí, o assunto é entre eu e você. Isaque não pode saber disso. Eu disse, mas como não pode? A namorada é dele? Disse, a namorada é dele, mas é você que vai buscar. E Eliezer deve ter dito assim, mas se a namorada é dele, por que ele mesmo não vai? Não, é você quem vai buscar a namorada para ele, a noiva para ele. Eliezer disse, não entendi muito bem não, mas não, vem cá, me jure que você não vai levar Isaque lá para escolher a menina. A moça, quem vai escolher é você. Eliezer disse, tá bom, eu juro. E aí, arrumou uma comitiva e partiu para as terras da Mesopotâmia para buscar uma noiva para Isaque. E não sei quanto tempo isso leva, uma caminhada aí de alguns dias e noites pelo deserto, até que ele chegou na cidade. E aí ele desce do camelo, era uma comitiva de 10 camelos. Depois, da outra vez que eu vim aqui, a gente vai falar sobre esses 10 camelos. Agora não é hora. Agora vamos falar de Eliezer. Viu, apóstolo? Aí, já ficou então a dica. Aí, ele desceu, e sabe como é negócio de crente? Coisa de crente é negócio de oração. Coisa de oração. Ele desceu do camelo, deve ter escorado assim, deve ter dito, Senhor, estou numa terra estranha, não conheço ninguém aqui. O que o meu senhor Abraão mandou eu fazer é muito difícil. Eu não sei onde é, qual é a moça. Tem um monte de menina bonita aqui nessa cidade. Eu não sei qual é. Então vamos fazer o seguinte: se o senhor está comigo nesse negócio, me ajude a saber qual é a moça. Então vamos fazer assim, senhor. A moça que descer aqui nessa fonte para buscar água, vai ser a moça que eu vou levar. E assim, e ela tem que me dar água.
Depois ele pensou, disse, não, mas dar água para mim é muito fácil, né? Não, problema. Aqui descer a fonte para buscar água e me der água, e der água para os meus camelos, então, olha que camelo bebe água para danar. Aqui der água para os meus camelos, disse, não, mas só beber água e dar água para os meus camelos não está muito difícil. Aqui me der água para os meus camelos e também for da família do meu senhor Abraão, então vai ser essa. E a Bíblia diz assim, quando ele terminava de fazer essa oração, chegou uma mocinha. E ele ficou olhando para ela desceu, pegou o cântaro, encheu de água, e lá ia subindo e olhou para ele e disse assim, o senhor é daqui? Depois vocês leem isso em casa, isso é tarefinha para casa, tá? Vocês leem depois esse capítulo. O senhor é daqui? Ele disse, não sou não, sou forasteiro, estou aqui para o... O senhor quer água? Ele disse, quero sim. E aí ela desce o cântaro do ombro e dá água para ele. Então vamos lá parar aqui, irmão. Quem nessa vida vai tirar o cântaro do ombro? O cântaro é meu, é minha água, é particular, um negócio muito pessoal. E eu dar água para um sujeito que eu nunca vi na vida? É milagre, não é não? E aí ele bebe água e diz assim, muito obrigado. Aí ela diz assim, esses camelos são seus? Esses são, sim senhora. Ele disse, eu posso dar água para eles? Ele, pode. Isso então já passou no segundo teste. Opa! E ela foi, desceu na fonte e deu água para os camelos. Quanto bebe um camelo, irmão? Quantos litros d'água? 200 litros. Tem um barrigão assim, ele tem um depósito de água, né? E a menina deve ter subido ali umas 200 vezes ali, sobe, desce, para encher ali a talha para os camelos beber, não era um só. Quando os camelos terminou, ela disse, pronto, está tudo certo, está tudo ok, tchau. Ele disse, muito obrigado, não, vem cá. Que é? Desculpa, você é parente de quem? Ela disse, eu sou parente, eu sou filha de Betuel. Betuel de quem? De Milca? Ele disse, sim, de Milca, de Naor? De Naor. Então você é parente de Abraão. Ele disse, meu Abraão é meu tio. Ele disse, pronto, vem cá, chegou. Disse que foi, muito prazer, eu sou Eleazar, sou servo do seu tio Abraão, e eu vim aqui por um motivo muito bacana. Vem cá. Foi lá no camelo, abriu uma bolsa, tirou, botou uma joia nela, ela ficou toda enfeitada. Não precisa não, é presente. E aí ela vai para casa, toda enfeitadona, assim, toda bonitona. E ela vai, quando chega em casa, o seu irmão Labão olha logo assim, diz, o que é isso? Onde você encontrou isso? Disse, foi um homem lá no poço. Ele disse, onde está esse homem? Vamos buscar o homem, rapaz. E aí ele corre lá e diz, foi você que deu uma joia para minha irmã? Disse, foi, sim, senhor. Então vamos cá. E entra bendito do Senhor, tem pastagem, tem lugar, e ajeitou o cara, e disse, o que foi que aconteceu? Ele disse, não, é assim. Eu vim aqui por um motivo muito, muito importante. Meu senhor Abraão quer casar o seu filho Isaque. E aí me mandou aqui, e eu fiz um propósito com Deus. E eu não vou contar tudo de novo, porque você já sabe da história. E aí, a sua irmã passou no teste, e eu creio que o meu Deus abriu as portas para que a sua irmã vá comigo para casar com o meu senhor Isaque. Ele disse, é uma boa ideia, né? Legal, valeu. Gostei da ideia. Aí disse, o que você acha? Acho que tá bom. E a mãe disse, tá bom também. Só que aquela reunião, não estavam as mulheres, eram só os homens. E aí, diz a Bíblia que ele disse assim, chama a Rebeca aí, ela devia estar do outro lado da parede. E aí ele diz assim, nesse versículo que nós lemos, e chamaram a Rebeca e perguntaram para ela, ouviu essa história? Ela disse, ouvi. Você concorda com isso? Ela, concordo. E irás tu com esse homem? E ela respondeu, não pensou duas vezes. Ele deve ter olhado e disse, você está louca? Como assim tu não conhece o homem ainda? Tu já vai dizendo que vai? Vou. Tá bom, está disposta a casar? Estou, é isso mesmo. Já encontrei meu príncipe encantado, está tudo sob controle. Amém. Então vamos lá. Vamos começar os preparativos para o casamento. Quanto tempo leva para a gente arrumar tudo, organizar, para a gente casar? E aí Eliezer olhou e disse, que é isso? Onde vocês vão chegar? Não, porque a gente precisa organizar o casamento. Ele disse, não. Amanhã de manhã eu estou levantando e partindo com minha comitiva e a menina vai junto. Amanhã não tem tempo para nada. Ele disse, não é rápido. Não tem tempo para coisa nenhuma. Amanhã. Só deu tempo ela passar a madrugada arrumando as malas, arrumando tudo, ainda levou mais duas mocinhas com ela, amanheceu o dia, clareou, os caras já estavam em cima dos camelos, colocaram a menina no camelo, ela olhou para trás,
e deu um tchau assim, tchau mamãe, tchau papai, tchau cidade, tchau irmão, tchau tio, tchau primo, todo mundo, e o camelo foi caminhando, e eles pegaram deserto afora. Até aqui a Bíblia fala. Daqui para frente, eu vou fazer uma conjectura aqui, que eu imagino que possa ter acontecido. Eliezer vai pelo caminho, com a Rebeca, no outro camelo, e estavam eles lá, né? Um no camelo e outro no outro. E disse aí, está tudo certo, está tudo bem. Aí disse, vai demorar, Eliezer? Demora um bocado. Você mora longe? Moro muito longe, está tudo certo, está tudo como controle. Mas, rapaz, e agora? Que viagem comprida? Esse é muito comprida e tal. E o tempo foi passando, e os dias foram passando, e ela disse assim, Eliezer, estou ficando cansada. Ele disse, eu sei disso. Cansa bastante essa caminhada, não cansa? Cansa muito. Então, assim, o sol está quente, está queimando, aí de noite um frio e aquela coisa e tal. E como é? Aí um belo momento assim, a Rebeca com o Eliezer, aí disse assim, ô Eliezer, esquece, vamos falar desse Isaac. Se vamos, se você conhece ele há muito tempo, eu vi ele nascer, menina. Desde pequenininho que eu conheço esse rapaz. Ele é bonito? É muito bonito, Rebeca, ele é lindo. E ela começou a gostar dele, né? Aí disse, como é que é ele? Como é que é esse Isaac? Se fosse hoje, mandava uma foto, né? Pelo WhatsApp, você já vê. Embora tenha uns carinha que parece parece o Mr. Bean, mas ele manda uma foto do George Clooney, a menina se encanta, né? Isso é um criminoso. Mas... como é esse Isaac, Eliezer? Eliezer do lado de cá disse, Rebeca, você não tem noção quem é esse Isaac. Esse Isaac é bonito. Esse Isaac é cavalheiro. Esse Isaac é filho único. Portanto, se ele é filho único, então ele é herdeiro de todas as coisas do pai dele. Então ele é rico. Ele é muito educado. É um sujeito elegante. Quando ele chega, ele chama atenção porque ele é uma pessoa espetacular. E falou todos os adjetivos possíveis do Isaac. E a Rebeca começou a gostar do cara, o coração batendo, mesmo sem conhecer, mesmo sem saber quem ele era. Do lado de cá, do deserto, está lá Isaac. Aí chegou e disse, e aí papai, tudo bem? Ele disse, está tudo bom, meu filho, como é que é? Disse, eu não vi Eliezer por aí esses dias, cadê Eliezer? Mandei fazer uma viagem. Mandou fazer uma viagem para onde? Disse, não vou dizer. Disse, mas diga papai, o que é que manda? Eu mandei ele buscar uma noiva para você. Poxa, papai, por que o senhor não me disse isso logo? Eu queria fazer uma surpresa, né? Disse, não, pai, não faz isso, por que eu não fui? Porque eu não quis que você fosse. Mas, pai, a menina é minha namorada, é minha noiva, eu que tinha que escolher. Disse, não, eu mandei o Eliezer ir e eu confio. Você não confia no Eliezer? Disse, tá, confio. Então, deixa o Eliezer trazer a moça e você vai ver que é a moça mais bonita que você possa imaginar. Pai, será? Se é, então tá. Do lado de cá, do deserto, está lá a Rebeca vindo com o Eliezer. Eu vou encolher a história. Aí a Rebeca disse, está longe? Ele disse, não, está pertinho, sobe aqui essa duna, desceu, virou aqui nessa palmeira, ali embaixo é a nossa fazenda, a fazenda do meu senhor Abraão. Tá, então está perto, está pertinho. E ela começou a ficar ansiosa, opa, então ele vai vir me buscar? Ele disse, não sei como é que é, vamos ver. Eu acredito que sim, eu acredito que o Isaac vai vir lhe buscar. Do lado de cá, o Isaac disse, papai, deixa eu ir buscar minha namorada? Disse, não, eu falei para o Eliezer, para você não ir lá. Ele disse, mas papai, eu gostaria de encontrar com ela. Ele disse, não, ele já está chegando. Eu apontei para o relógio, mas naquela época não tinha, tá? Ele está já chegando. Disse, não, mas vamos fazer assim, eu não posso ir? Disse, não pode não. Então deixa eu ir até o poço de Laai-Roi. Abraão disse, até o poço de Laai-Roi, eu acho que está bom. Até ali dá para você ir.
E ele, com todo apressado também, se arrumou, se organizou, botou uma roupa bonita, botou uma roupa de gala, todo incrementado, todo organizado. E aí ele disse, vou esperar minha noiva. Subiu num cavalo branco, bem bonito, veio até o poço de Lai-Roi. E a Bíblia disse que ele era crente, e ele se desceu do cavalo e estava no poço, algumas Bíblias dizem meditando, outras Bíblias dizem estava orando. Cara, as coisas de Deus têm que ser assim, na oração, viu, jovens? Tem que ser na oração, ora, busca Deus, faz as coisas devagar, deixa Deus mover, deixa Deus falar, deixa Deus organizar, que vai dar tudo certo. Está lá Isaac, sabe, com aquela ansiedade para ver a noiva dele. E a noiva dele estava vindo aqui, mais ou menos, eu estava aqui, não foi? Aqui. E aí, quando ele dobrou aqui naquela palmeira, aí desceu assim, ela olhou e disse, é ali? Ele disse, é ali mesmo. E ele olhou e disse, aquele deve ser o meu senhor Isaac. Tem certeza? Tenho. E aí ela, né, se maquiou toda, se organizou toda, disse, eu estou bonita. Eliezer disse, você está... Nada contra as loiras, mas ele disse assim no livro de Cântaros de Salomão, você está uma morena bonita, igual a minha mulher, uma morena bonita assim, tal, tá bacana, tô bonita, tô. E aí ela pôs o véu, e de lá ele estava aqui escorado no cavalo, ele levantou e disse, opa, a caravana de Eliezer. E eles viam assim, e se encontraram assim, ela desceu do camelo, ele veio junto, correram, sabe, e se abraçaram, e subiu aqueles coraçãozinhos assim, sabe, e cantou aquela música do professor Girafales, e os dois ficaram agarrados lá, abraçados no poço de Lai-Roi, um tempão, pareciam que já se conheciam. E a Bíblia termina esse capítulo dizendo, e Isaac levou a sua noiva para a tenda da sua mãe e a amou. Ponto. Claro que a gente não vai daqui para frente, ninguém vai querer saber mais o que aconteceu. Deixa com Deus, né? E aí, a história acaba e deixa a gente muito, sabe, satisfeito com essa coisa. Por que a Bíblia trouxe essa maneira tão romântica de falar sobre isso? E aí vocês me perguntam, sim, pastor, tá, e onde está o arrebatamento? Está aqui. Está aqui. Se vocês não perceberam, então, eu vou só trocar aqui os nomes. Vou só trocar os nomes. Porque na economia de Deus, o Espírito Santo, ele toma certas coisas, episódios que aconteceram, para fazer a gente entender no mundo espiritual como é que isso vai acontecer. Um dia Deus deve ter dito no céu, Espírito Santo, vem cá. O Espírito Santo disse, que diga aí Deus, um Deus falando com outro Deus. Eu estou pensando em conseguir uma noiva para o meu filho Jesus, o que é que você acha? O Espírito Santo disse, gostei da ideia, é boa, gostei. Ele disse, então vamos fazer o seguinte, eu vou te enviar à terra para você escolher uma noiva para o meu filho Jesus, o que é que você acha? O Espírito Santo disse, por que ele mesmo não vai? A noiva é dele. Não, Deus disse, não, eu quero que você vá, e você vai escolher uma noiva para o meu filho Jesus, e vai trazê-la aqui para a gente fazer o casamento. E o Espírito Santo disse, ok. E um dia o Espírito Santo desce sobre a terra. Esse negócio aí da fonte de água, dos camelos, isso tudo aí é só uma questão da gente entender a pessoa que reage ao chamado de Deus e consegue entender a proposta, e o Espírito Santo diz, eu tenho uma proposta para você. No fundo do teu coração você sente isso. Você quer casar com meu Senhor Jesus? Quer? Você quer morar no céu?
E eu não sei como foi que isso aconteceu com você, se foi aqui, se foi aí, se foi no hospital, se foi na feira, se foi no mercado, se foi num congresso, se foi num momento de oração, se foi numa célula, se foi num grupo ali, se foi numa visita de alguém, eu não sei, se foi lendo a Bíblia, se foi lendo um livro ou um folheto, eu não sei onde foi que você ouviu o Espírito Santo dizer para você, quer casar com Jesus? Quer ser noiva dele? Aí você disse, rapaz, eu quero. Eu gostei dessa ideia. E a primeira coisa que o Espírito Santo faz é te dar joias, te dar presentes, te dar dons espirituais. E você fica todo animado, toda animada. E você diz, agora eu sou do Senhor. Ele já veio me buscar, me prometeu, e eu tenho certeza que vou casar com ele, não é assim? É. E aí, o que o Espírito Santo pede é só uma coisa, Val, então vamos seguir esse caminho. Tu não pode ficar aonde está, você não pode encontrar-se com a beleza da graça do Espírito Santo na tua vida e continuar o mesmo. Ele pede para você seguir um caminho com ele. Para você que acha que está só, deixa eu te dizer, o Espírito Santo está contigo. Nunca te deixou, nunca te desamparou, nunca vai te desamparar, ele será o teu companheiro em toda essa jornada. Mas aí, do mesmo modo que a Rebeca disse, tchau todo mundo da minha cidade, e nunca mais ela viu papai, nem mamãe, nem família. Assim também o Espírito Santo pede que a gente olhe para o mundo e diga tchau mundo, tchau carnaval, tchau São João, tchau balada, tchau drogas, tchau cigarro, tchau vícios, tchau tudo. Porque o compromisso agora é com o Espírito Santo, aí você vai seguir uma caminhada pelo um deserto causticante com o Espírito Santo. Pergunto, é fácil? Não, não é. É simples? Não, não é. A gente tem dificuldade, as dunas do deserto, o sol causticante, a lua, o gelo frio de madrugada, tudo isso incomoda a gente. E quantas vezes você dobra o joelho e diz assim, meu Deus, eu não aguento mais. Está difícil. A jornada é complicada, você vai ter as complicações da vida, não é assim? É, mas você continua e você sabe que o Espírito Santo está do seu lado. E você pergunta, Espírito Santo, falta muito? Ele diz, falta um bocado ainda, tenha paciência, minha Rebeca, tenha paciência, a gente vai chegar lá. O compromisso do Espírito Santo é te levar até lá, ele não vai te deixar no caminho. E um belo dia, se você não fez, então eu aconselho você fazer. Procura um lugar secreto, um lugar ermo, seja no pé da tua cama, ou no teu trabalho, não sei, ou um lugar, um bosque, uma coisa, uma pracinha, um lugar bem que ninguém vai te incomodar. Chega ali e você diz assim, Espírito Santo, vamos falar de Jesus? Porque eu não tenho nenhuma foto dele, não sei como ele é. O Senhor pode me dizer como é esse Jesus? Espírito Santo, como é Jesus? E a gente não tem uma imagem dele, até tentaram fazer centenas delas. Mas aquela música antiga diz assim, sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também teria a mesma alegria de tê-lo bem perto, bem juntinho a mim. De olhar em seus olhos serenos e meigos, oh, como eu seria tão feliz assim.
Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança e dava a todos um gozo infindo. E olhar nas gravuras, seu rosto pintado, aquilo que dizem ser o meu Senhor. Meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, pois creio num Cristo que é vencedor. Aí vem agora. Um dia também o verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Entendeu, Rebeca? É desse que eu estou falando. E aí a gente chora, mesmo sem a gente ver, mesmo sem a gente saber como Ele é. Mas a gente diz assim, eu já estou gostando desse Jesus, eu já estou amando Ele, mesmo sem saber, mesmo sem vê-lo. Nós amamos Jesus antes de vê-lo. E Rebeca também não tinha uma foto do Isaac, mas amava Isaac antes de conhecê-lo. Está perto, está quase, está pertinho, Rebeca. Deixa eu ir lá para o céu. Aí Jesus chega e diz assim, papai, cadê o Espírito Santo? E aí Deus diz assim, mandei ele na terra. Fazer o quê? Mandei ele buscar uma noiva para você. Para mim. É para você. Ué, eu podia ir lá buscar esse Jesus. Deus disse, não. Você foi lá, mandaram você de volta, lembra disso? Agora não, deixa com o Espírito Santo. Ele vai resolver isso. Ele vai trazer uma noiva para você, filhão. E aí Jesus diz assim, então deixa eu ir lá para... Pelo menos Deus diz, não. Você não vai. Eu fiz o Espírito Santo prometer que lá você não vai mais. Mas papai, deixa eu ir. Não. Então deixa eu ir até as nuvens. Aí Deus diz assim, até as nuvens pode. E aí confirma o que Paulo disse, que nós os que estivermos vivos seremos arrebatados, não antes dos que morreram em Cristo, que eles ressuscitarão primeiro, e nós os que estivermos vivos seremos transformados no abrir e fechar de olhos, e nos encontraremos com Ele nos ares. Aleluia! Esse é o ápice da nossa fé. Se não houvesse isso, o que nós estaríamos fazendo aqui? Se não tivéssemos essa confiança, para que está aqui? A nossa confiança, a confiança da igreja, é que um dia nos encontraremos com nosso Senhor. Ele é o único que pode nos prometer isso e cumprir. Igreja do Senhor, nós precisamos viver esses dias em que não vamos nos esquecer do trabalho, não vamos nos esquecer da escola, não vamos esquecer dos nossos afazeres, mas vamos viver como se fosse o último dia, vamos viver como se Jesus voltasse amanhã, vamos estar perplexo, porque Ele disse, quando vocês verem as coisas que estão acontecendo, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Creia nisso, Jesus vai voltar, e Ele está se preparando, e nós estamos nos preparando aqui, e Ele está só aguardando o grande momento, a última trombeta, para buscar a sua igreja, e nós entraremos no lar celestial, e parece que Ele vai colocar um tapete vermelho assim para a igreja passar, e nós vamos entrar depois que passar pelo tribunal de Cristo, vamos entrar no céu de glória pelos portais de pérola, e vamos entrar na igreja triunfante,
sabe, marchando assim, os anjos tocando trombetas, e vai receber a igreja do Senhor, e Ele vai estar lá no centro, para receber a gente, e ceiar conosco, e nos fazer viver eternamente os seus amores. Assim como Isaac levou Rebeca e a amou, assim também Jesus tomará a sua igreja e nos amará eternamente. Vamos crer nisso, vamos esperar isso, vamos sonhar com isso, porque esse é o grande momento que esse mundo está passando, e a igreja não pode perder tempo com isso. Nós precisamos entender que o nosso lugar é outro. Pedro disse que nós precisamos viver como forasteiros nesse lugar, porque sabemos que aqui nós estamos só de passagem, aqui nós estamos só emprestados, nós viemos aqui só para passar um pouco de tempo. Jesus vai vir para buscar a sua igreja, e nós estaremos com Ele eternamente. Feche os teus olhos onde você está, feche os teus olhos. Querido Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite especial, a gente poder sonhar com o céu, viver, Senhor, esse grande momento. Senhor, juntos aqui podemos nos edificar e consolar uns aos outros com essas palavras. Tu estás voltando, Senhor, e estamos animados para esse grande momento. Nós estamos, Senhor, extasiados, Pai, com a Tua palavra, e queremos sim, Senhor, provar dessa grande experiência única e maravilhosa que vamos passar como igreja. E aí aquele grande poeta cantou outra música assim. Como é que diz, Lúcia? Um dia tudo irá findar, um dia Ele voltará, um dia sim e bastará, um dia eu vou subir aos céus, deixar esse torrão ao léu, não quero saber de ficar, um dia eu voarei, de asas não precisarei, foguete ou disco voador, apenas eu atenderei ao vinde do Senhor. A força que atrai a mim é forte, não vacilarei, ouvindo eu Jesus chamar, responderei. Estou, Senhor, a te louvar, louvando então eu partirei ao doce e eterno lar, a casa do meu rei. A gravidade eu vencerei, e face a face eu verei a Jeová. Deus abençoe, meus irmãos, que essa palavra permaneça no teu coração, e o Senhor console, conforte, e você permaneça firme, porque essa é uma igreja fervente, uma igreja forte. Terminando minha palavra, eu quero deixar aqui a bênção de Rebeca. Quando Rebeca subiu no camelo para ir embora, ela deu tchau, os pais dela disseram assim: vai, Rebeca, seja mãe de nações, e os teus filhos povoem toda a terra. Igreja Moriá, seja mãe de nações, e os teus filhos povoem toda a terra. Deus abençoe.